Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe pelo meio. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite e feliz ano novo. Boa noite, feliz ano novo. Queiram assentar-se, por favor, queridos e queridas. Que alegria poder estar aqui com vocês no primeiro grupo de oração do ano, nos preparando sobre a ótica da palavra e da doutrina da igreja para termos o ano na graça do Senhor. Creio que é isso que todo mundo quer. Mais uma vez desejo que o seu ano seja um ano cheio de graça, cheio do amor de Deus, e que você possa alcançar os objetivos a que você propôs. Amém? Mais uma vez nós tivemos a oportunidade do rapaz do Uber que nos trouxe participar junto conosco. Ele está por aí aqui no nosso meio ou ele ainda não subiu aqui? Hein? O rapaz do Uber, não sei se ele subiu, se não subiu. Bom, ali ó, tá ali ó, é o Igor, né? Igor, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Vamos aplaudir o irmão que ficou junto conosco para escutar a palavra de Deus. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, viu? Que o Espírito Santo frutifique a palavra de Deus no coração do nosso irmão Igor que nos trouxe para cá. Amém? Cadê aquele fundinho de violão? Porque sem ele eu choro. O pedido que a Esmeralda passou para nós é para consagrarmos o nosso ano a Deus. E é interessante, meus queridos irmãos e irmãs, que muitas pessoas, quando vai chegando no final do ano, começa a rever o que viveu, o que frutificou, o que foi bom, o que não foi bom. E as pessoas ordenadas normalmente fazem um exame de consciência para ver se alcançaram os seus objetivos, as suas conquistas e as suas metas. E aí começam no outro ano, ou no final de 2017, começar a traçar os projetos para se cumprir no ano que vem. Isso é interessante, por quê? Porque ninguém chega a um lugar que não se propõe. Eu saí da minha residência, nós estávamos vindo para Santo André, então nós tínhamos uma rota a seguir. Então foi traçado um objetivo e o GPS, claro, nos ajudou a chegar aqui. Mas só se nós não tínhamos um rumo para onde chegar, nós não chegaríamos. Por mais poderoso e potente que seja o navio, o carro ou o avião, se ele não tiver um objetivo, uma rota, ele não chega. E aí nós temos que começar, a primeira coisa é com o objetivo em mente. Porque primeiro você coloca ele de forma mental e depois você executa ele com plano de ação. E para nós entendermos melhor, objetivo é que eu fui procurar no dicionário, que o dicionário fala sobre esta palavra: aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação ou propósito. E sabe qual que é o grande problema das pessoas hoje em dia? Se você perguntar para elas qual é o seu objetivo de vida, elas não conseguem nem responder. Aonde você quer chegar? E aí você canta aquela musiquinha: vai me levando vida, vida leva eu, deixa as coisas andar assim. E as circunstâncias vão levando a pessoa, ela não tem um propósito, não tem um objetivo. Bom, estou com aquele trabalhinho, tenho a minha vida espiritual meio que assim medíocre, e as coisas vão acontecendo. O católico, ele tem que ter uma virtude chamada magnanimidade, que é a grandeza de coração, e estabelecer altos objetivos na vida dele. Porque nenhum filho de Deus nasceu para rastejar como cobra. Deus não nos coloca como cauda, mas como cabeça. E nós temos que ser audaciosos com as coisas de Deus. E em primeiro lugar, o objetivo da vida de um cristão católico não é engordar a sua conta bancária, mas crescer na sua união com Deus. E quem são as pessoas que se propõem a fazer isso? Em primeiro lugar, tem uma palavra estratégica de nosso Senhor Jesus Cristo que nos ajuda muito com isso, e é um direcionamento para nós, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 33. Todo cristão católico deveria conhecer essa palavra, porque para mim ela é um dos miolos do Evangelho, onde está escrito: buscai em primeiro lugar, não em segundo, não é secundária essa palavra, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Como que é, Esmeralda? Aleluia. Deus
colocou a sua palavra, não para ser admirada, mas para ser vivida. Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte. E o que deveria nortear os objetivos da nossa vida? A palavra de Deus. Por quê? Porque Mateus 7:24 vai dizer o quê? Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A prudência é a rainha das virtudes, ela coordena tudo. E Jesus fala que o homem prudente é aquele que ouve e coloca a palavra em prática. E qual que é o objetivo da palavra de Deus, irmãos? Hugo de São Vítor vai dizer: a função da palavra de Deus é a restauração da pessoa humana. Em primeiro lugar, bom, quando as pessoas falam assim, a glória de Deus, a glória de Deus, o que é a glória de Deus? Vai dizer Santo Irineu de Leão: a glória de Deus é o homem em plenitude. Diga assim comigo: a glória de Deus é o homem em plenitude. E o que é o homem em plenitude? É o homem santificado que deixou de pecar. Por quê? Porque o homem no pecado, ele fica distante do projeto de Deus da vida dele. Santo Agostinho diz: aquele que não se assemelha a Deus se assemelha ao demônio. E Santo Afonso diz: quando nós pecamos mortalmente, nós expulsamos a graça de Deus e acolhemos ao diabo. Então peraí, pela palavra de Deus eu quero a restauração da obra humana. E como que eu consigo a restauração da obra humana? Obedecendo a palavra de Deus, amando a Deus de todo o coração, de toda a vontade, de todo o entendimento. Porque Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar: nós nos transformamos naquilo que amamos. E aí o meu primeiro objetivo é colocar Deus como Senhor da minha vida. Por isso que nos seminários de vida da Renovação Carismática tem a pregação chamada Senhorio de Jesus, para mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é o centro e que Ele é o tudo da minha vida. Ou seja, tudo no meu cotidiano deve ser feito sobre a ótica do senhorio de Jesus e Ele como primeiro em tudo na minha vida. Aí agora eu te pergunto, nesse ano, que foi o início de 2018, recentemente encerramos o final de 2017. Eu não quero que você me responda, mas eu quero que você pense no que eu vou te questionar. Você teve um momento de recolhimento? Onde você entrou num silêncio profundo e começou a pensar na sua vida? Dom Rafael Cifuentes diz que a sabedoria nasce do sofrimento e da reflexão. Quem não reflete não tem sabedoria. E aí você entra num silêncio e você começa a se perguntar: quem eu sou? Para que eu estou nessa vida? O que eu penso? O que me deixa triste? O que me deixa feliz? Quais são os meus atos? Para que eu estou nessa existência? Para onde eu coordeno as minhas ações? E aí quando nós começamos a fazer esses questionamentos, à luz do Evangelho, nós começamos a busca da sabedoria, que é a vida filosófica. Filosofia significa amor à sabedoria. E eu questiono a minha existência, começo a indagar sobre a luz do Espírito Santo e começa a vir luz para você. E o catecismo diz para que você nasceu. Você nasceu para amar e servir e glorificar a Deus, para viver esta vida na graça e depois da morte conseguir a salvação e se livrar da condenação eterna. Agora, quem são as pessoas que hoje em dia consegue sair da televisão, consegue sair da internet, das conversas frívolas, entrar no momento de silêncio e fazer reflexões que nos ajudam a mudança de vida? O mundo é agitado, o mundo é barulhento. Essa sociedade atual foi construída para te levar para o inferno. Essa sociedade atual foi construída para te levar para longe de nosso Senhor Jesus Cristo. Implantaram dentro de você um desejo de cobiça, de consumo, de sexo desenfreado. E se essas coisas tomarem as potências da nossa vida e da nossa alma, nós não conseguiremos refletir de maneira ordenada. Porque ou você opta por se abandonar em Deus, ou para alimentar suas paixões desregradas. Se alimentar a paixão desregrada, não tem objetivo com a vida em Deus. Você está na igreja, mas você não é igreja. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de nós começarmos a refletir: se eu consagrei o meu ano para Deus, qual que é o meu objetivo? É amar mais a Deus,
é ter uma vida de oração mais regulada, é frequentar os sacramentos, é estudar um pouco da minha fé católica, é estudar a doutrina, é exercer o meu apostolado como pregador, é fazer mais caridade para o necessitado, é gravar o meu CD de música para engrandecer o Senhor. E aí você vai e começa a ver quais são os seus objetivos. E aí sabe o que é importante? É você anotar os seus objetivos. Por quê? Porque a nossa memória é curta. E quando você anota os seus objetivos e tem a oportunidade de semanalmente fazer um exame de consciência para ver se você está executando o propósito que você colocou no final do ano ou no começo do ano, isso é um bom guarda para você não sair do caminho que você se propôs. Porque a nossa memória é curta. E se você tiver traçado os seus objetivos, bom, eu vou levantar às 5h30, 6 horas da manhã, vou fazer um terço, vou meditar um pouco a palavra, vou para o trabalho, depois tal, ordena a sua vida, ordena a sua vida, com regras, disciplinadamente e com horários, você já tem a questão do objetivo em mente. E qual que é o fim disso? Eu vou amar mais a Deus, mas se eu amar mais a Deus eu vou ter um resultado. Eu vou ter um resultado como o melhor cônjuge para minha esposa, eu vou ser o melhor marido, porque as virtudes de nosso Senhor Jesus Cristo começam a entrar em nós. E Apocalipse 21:5 diz: eis que renovo todas as coisas. E aí você percebe uma coisa, irmão, sabe o que? A maior parte do seu tempo você passa na sua família e no seu trabalho, não é na igreja. Você se abastece aqui na igreja para fazer um apostolado de luz lá no mundo, ser sinal do amor de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, você tem como ser um melhor marido, uma melhor esposa e um melhor pai. Eu li uma coisa num livro de um autor que eu gosto muito, é um livro secular, o nome dele é Stephen Covey. Não sei se vocês gostam de ler, mas eu estou até com o livro aqui, vou até fazer uma propaganda, não é da minha editora, viu? Mas eu adoro esse livro. Chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu fui na Argentina fazer uma negociação de um livro e o padre, que era fundador de uma congregação religiosa, os seminaristas são obrigados a ler esse livro. E o Dom Manuel Pestana, que era o bispo de Anápolis, mandou um cara que mexia com essas coisas de empresa fazer essa palestra para os seminaristas, porque esse livro ensina você a organizar a sua vida. Esse autor, Stephen Covey, ele entrou meio que, vamos dizer, no mosteiro, num lugar silencioso, e ficou durante uns 3 meses ou 4 só escrevendo esse livro. Depois que o cara saiu, era $100 mil a palestra dele, em cima desse conteúdo. Já vendeu mais de 15 milhões de cópias. É um livro muito bom. E ele parece ser uma pessoa muito boa da maneira com que ele escreve. E ele era um cara solicitado para fazer palestra no mundo inteiro, para ter reunião com presidentes, essas coisas e tal. E a agenda do cara, assim, era uma coisa louca. E aí um dia, a filha dele estava com muita saudade do seu pai e queria sair com o pai dela. E quando terminou uma conferência que ele estava fazendo, imensa, o pai foi saindo, meio que por trás, para ninguém vê-lo, porque se vê a imprensa, as pessoas iam querer ficar tirando foto, fazer entrevista. Então ele tinha combinado de sair com a filha dele, de jantar no restaurante japonês. Eu tinha nojo de comida japonesa, mas a minha esposa me converteu. Como eu gosto de um temaki agora. Aquele shoyuzinho, coisa boa. E aí aconteceu que quando ele estava saindo, apareceu um grande amigo dele de longa data. Steven, que alegria revê-lo e tal, não sei o que lá, aquela comemoração de ter visto o amigo. E aí o indivíduo chegou e fez uma proposta para ele: vamos sair para jantar juntos? E aí acontece que toda pessoa que tem um objetivo em mente, ela precisa aprender a falar uma palavra chamada não. Porque toda vez que você está seguindo rumo, alguma coisa vai aparecer para te tirar do seu objetivo, seja o que for. Ou você está fazendo um jejum, vem alguém fazer que você come alguma coisa. Ou você vai rezar um terço na sua casa, chega uma pessoa. Ou você vai para a missa, vem mensagem. Alguma coisa vai fazer para tirar você do seu objetivo em mente. E quando aquele cara, que era amigo de longa data, o convidou ele para jantar, ele falou assim: não posso, porque eu combinei de sair somente com a minha filha. Ele tinha o objetivo de ser um pai presente, porque ele escrevia muito bem sobre família. Pouco tempo depois, ele morreu no acidente de carro. E a filha dele escreveu um texto: a imagem do meu pai, que ficou para mim,
foi esta: mesmo ele vendo um amigo importantíssimo, que há longos tempos ele não conversava, ele manteve de sair comigo para me dar atenção, e ele renunciou a estar com o amigo dele para dar prioridade para mim, que sou a filha dele. Sabe o que esse cara tinha na vida dele? Ele tinha um objetivo de ser um pai presente para a sua família, e ele executou isso. Por quê? Porque isso daí era uma prioridade que ele tinha estabelecido na sua vida como um homem de família. E aí, meu irmão, minha irmã, vocês precisam aprender a dizer não para tudo aquilo que vir turvar o caminho de vocês, porque as coisas na vida não são fáceis. Eu não estabeleço um propósito, tenho um objetivo e vai dar a estrada plana para mim seguir. Não, você vai ter interferência de todos os demônios do inferno e das circunstâncias do cotidiano. E aí, quem sabe aonde quer chegar não muda o rumo. Quem sabe aonde quer chegar não muda o rumo. E aí, meu irmão, você tem disciplina na sua vida? Você tem o seu objetivo? Eu vou ler a palavra de Deus. E aí, sabe qual é o problema? Quando nós colocamos objetivos em nossas vidas, dependendo do temperamento da pessoa, ela tem que saber trabalhar muito bem. Eu não sei se você sabe, mas existe o temperamento do sanguíneo, do fleumático, do melancólico e do colérico. O sanguíneo é o tipo do temperamento que quando começa o ano ele vai: eu vou ler 3 horas a Bíblia, eu vou todo dia na missa, eu vou rezar o rosário. Ele é agitadaço, ele convence todo mundo, mas ele é que nem o gelo colocado sobre o sol. Da mesma maneira que ele está empolgado, a empolgação dele diminui. Ele não tem consistência de propósito. Se ele se conhecer a si mesmo, ele vê que ele precisa de constância e fortaleza na vida dele, e aí ele aprende uma coisinha com São José Maria Escrivá: todo o prédio é feito de tijolo em tijolo. É melhor você colocar tijolo por tijolo e acabar a obra, do que você ficar fazendo propósitos e objetivos e não conseguir cumprir depois. Porque no primeiro mês do ano você vai bem, mas depois você vê que você não faz mais nada. Sabe o que você precisa ter para você alcançar os seus objetivos? Conhece-te a ti mesmo. Porque se você conhecer você mesmo por uma autoanálise, você vai saber como que você funciona e a maneira com que você tem que trabalhar consigo mesmo. O fleumático é sempre o cara que fica colocando tudo é para amanhã. Ele é o campeão da procrastinação. Tem que fazer hoje, ele deixa para amanhã. Tem que fazer hoje, ele deixa para amanhã. Então tem que tomar cuidado. Se você tem temperamento que debilita a sua vontade, se conheça a si mesmo e trabalha para vencer as suas inclinações, mas faça o seu projeto. E aí, meu irmão e minha irmã, sabe de uma coisa? Quem que te influencia para você fazer os seus projetos? Isso que é uma coisa importante. Eu estava meditando antes de vir pregar aqui, eu falei assim: o povo que vai estar me escutando hoje, quem que é a influência dele para ele executar o objetivo na vida dele? E aí eu fiquei pensando: o que você escuta, abençoado? O que entra pelos seus sentidos, pelo seu olho, pelos seus olhos e pelos seus ouvidos? O que você entra pelos seus ouvidos, ele vai influenciar diretamente na sua inteligência. Agora, meu irmão, minha irmã, se você escuta palestras edificantes, se você escuta filósofos edificantes, sacerdotes edificantes, pregações edificantes, músicas edificantes, a sua vida vai ser condicionada para subir para as coisas do alto. Mas se você escuta porcaria, músicas pornográficas, assiste coisa que não presta, escuta coisa que não presta, está no ambiente de coisa que não presta, não tem como você escutar Pablo Vittar e querer ler a Bíblia o ano inteiro. Já queria denunciar tanto tempo essa treva, hoje foi o dia que está gravando. Se me derem uma garrafa, uma latinha de Coca-Cola com ele, eu faço um exorcismo e mando ele dar uma zoada. Você vai querer ver aquilo, você vai querer fazer o que para a sua vida? Qual que é o seu objetivo? Se é a mulher do ano como a Anitta, minha filha, você vai para o inferno depois. Olha o Brasil que nós estamos. Eu estava vindo conversando com o rapaz do Uber, eu falei: que ponto, hein, Esmeralda? Eu senti a minha mãe sendo ofendida, colocando a Anitta como a mulher do ano. Uma bagaceira da promiscuidade daquela mulher que você sabe rebolar e mostrar o corpo, sendo referência de mulher do ano. Mulher do ano é você que está aqui, que reza o rosário, que vai para a missa, que comunga, que ama nosso Senhor Jesus Cristo, que tem vida moral.
veja bem, o que você lê? Quem que vai te influenciar pela leitura o objetivo que você vai traçar no seu ano? E aí vem um problema, irmãos. Você não vê a vida de um santo da igreja que não foi regida pelas leituras espirituais. E quando eu cheguei aqui na igreja, o Gilberto me disse assim: cara, você é o único pregador que vende livro ainda. Eu falei: é porque eu quero levar a cultura católica para o povo, porque a maioria gosta de vender camiseta tal, porque eu não sei o que lá, porque o cara veste uma camiseta, ele tem um amuleto católico, mas ele não tem que sentar a sua cadeira na bunda e ficar tendo conhecimento pela igreja. Eu achei interessante esse comentário que o Gilberto fez. As pessoas não vendem mais livro porque não tem mercado. Sabe por quê? Porque os católicos são um bando de cretinos e preguiçosos que não querem saber da doutrina, que não querem saber da fé e vão morrer ignorantes. Por quê? Porque se ele é ignorante e não conhece o caminho da verdade, não é porque não teve disponibilidade, é porque ele recusou a palavra da igreja e não quis sacrificar o seu tempo para estudar a fé católica. O que ele fez? Ligou a televisão e ficou consumindo ideologia de gênero, prostituição, mentira, mágoa, ressentimento, ira, ódio, fama, busca por dinheiro. Se você está consumindo essas coisas na sua vida, esses objetivos vão te nortear. Aí você vem no grupo de oração, escuta uma palavra, sabe o que você faz? É como você coloca um guarda-chuva, a água vem, mas você não se deixa molhar. Por quê? Porque você vem brincar de cristianismo. Porque quando chega na sua casa, você começa a conversar com o diabo. Você assiste programa imoral, você escuta coisa imoral, você lê coisa imoral. Olha para a pessoa e fala assim: está na hora de mudar, abençoado. Fala aí para ele assim: está na hora de mudar, abençoado. E aí, se você fazer um propósito com Deus na sua vida, você vai estar no ambiente do seu trabalho. E aí deixa eu te falar uma coisa aqui, cristão. No ambiente do seu trabalho, o seu padre não pode ir lá não, sabia disso? O sacerdote prega na missa, te alimenta com os sacramentos, principalmente o corpo de Cristo, para você fortalecer, para você levar a luz de Deus lá no mundo paganizado. E aí eu quero falar uma coisa: ninguém dá aquilo que não tem. Não é verdade, irmão? Ninguém dá aquilo que não tem. Quem tem pecado dá pecado, quem tem mágoa dá mágoa, quem tem Jesus Cristo dá Jesus Cristo. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, o que eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Hoje a igreja tem ouro e tem prata, só falta dar Jesus para levantar e andar. Não estou falando simplesmente um paralítico debilitado no seu físico, mas muito mais aquele debilitado na alma. E aí essa historinha que eu vou contar para vocês é um testemunho muito bonito. Eu fui uma vez, era para encerrar que horas mesmo? 9h20? Eu fui uma vez pregar um Pentecoste no Rio de Janeiro. Olha que história linda. E aí depois de mim ia pregar um cara e conversou comigo, o nome dele é Gustavo. E aí ele chegou e falou assim: cara, eu sigo as tuas pregações. Pô, bicho, eu gostaria muito, cara, que tu ficasse aí cariocão, né, pra ver a minha pregação e tal. E eu fiquei. E o cara começou a dar um testemunho incrível. Ele era policial e ele me deu liberdade de contar o testemunho dele na corporação do Rio de Janeiro, mas o policial, assim, bem corrupto. E a vida do cara era desandada. Ele chegava para a esposa dele e falava assim: amor, tô indo comprar pão na segunda-feira, voltava na sexta. Um dia ele ligou para a esposa: amor, tô no motel com a minha amante, acabou o dinheiro, torrei tudo em cocaína, vem me tirar daqui. A esposa paga o motel, vê o esposo saindo com a amante e tal. Você imagina como que o cara era, né? Aquela música ajudou muito ele, né? Havia um homenzinho torto, era ele. E aí aconteceu que um dia ele chegou na casa dele e a filha dele estava esperando o papai voltar, e ela bota o narizinho dela na boca do pai, abre e fala: nossa, hoje o papai não bebeu cachaça. Naquele momento ele se converte. A filha dele, você vê como Deus faz, né? Usa uma pregação, usa um sofrimento, sei lá, uma frase. Deus usa o que quer para converter os corações. E aí aconteceu que ele falou que começou a seguir a Cristo, foi para a igreja e começou a viver a vida de acordo com a palavra e com a doutrina. E aí o salário dele era pouco. Parece que esse estado totalitário maldito favorece algumas pessoas para ter inclinação para o roubo, né? O cara arrisca a vida dele como policial militar, tá lá no Rio de Janeiro em volta de balas, e o salário do cara é assim, ó, dá para ter um filho no máximo, né? Parece que essa sociedade foi projetada para acabar com tudo, né? Porque nem estimular a ter filho estimula mais, porque eles querem reduzir a população da humanidade para implantar a nova ordem mundial. Tô sabendo, viu, Jorge Soros, seu demônio? E aí aconteceu que ele, com pouca grana,
final de ano e faltando dinheiro. Ele junto com o amigo prende os bandidos, estavam roubando um caminhão de cigarro da Souza Cruz. E aí quando catou os caras, eles começaram a negociar. Pô, irmão, a gente tem aqui uma grana boa, dá 40 mil reais, negócio de cigarro e tal, a gente passa a grana para você. O amigo dele, que inclusive ele evangelizava esse cara, falou: pô, Gustavo, 40 mil, final de ano, pagar dívida, dar presentinho para sua menininha e tal. Falou: cara, eu me converti, eu não fiz uma aliança com Deus, e o meu objetivo é não roubar mais, não fazer esses tipos de delito. Aí o cara percebeu que ele não queria e falou: ó, tem aqui dentro do carro mais um pouco de dinheiro em cartão de celular, de crédito, dá mais uns 25 mil. Pô, o cara falou: pô, cara, eu te dou 5 mil a mais. Falou: não. Aí o cara viu que ele não estava negociando e falou assim: eu te passo o meu Astra que está ali na frente. Pô, o amigo dele deu um pulo de 10 metros. Pô, um Astra, cara, a gente não precisa de carteira de motorista para dirigir o carro novinho e tal. Ele falou: eu fiz um propósito com Deus, catou os bandidos e foi indo embora. O amigo dele só não chamou ele de santo. Quando chega na delegacia, ele coloca os caras da parte de trás da delegacia. Normalmente deixava na frente. Quando deixou os detentos atrás, ele veio andando. E ao encontro dele foi um cara alto, de terno, de chapéu, e começou a bater palmas. Parabéns, senhor Gustavo. Até que enfim, um policial justo na corporação falou assim: quem é o senhor? Ele falou: eu sou chefe de segurança da Souza Cruz, coronel da polícia militar aposentado, e esses bandidos já estavam levando o nosso terceiro carro. Nós colocamos câmera de filmagem, estávamos vendo a sua negociação, assistindo, escutando o que os bandidos estavam negociando. Se você tivesse cedido à tentação, você estaria no xadrez junto com eles, mas porque você resistiu, eu parabenizo você por ser um homem virtuoso e justo na nossa corporação. Quem estava do lado? O amigo dele, que ele tanto evangelizava e que dizia que nunca iria na igreja. Quando ele viu aquele ato acontecendo, o amigo dele se ajoelhou, começou a chorar e disse: eu quero servir a esse Deus a quem você serve. E hoje, pode aplaudir, porque isso é o objetivo de testemunho cristão na nossa vida. O amigo dele hoje prega com ele em encontro de casais lá na região do Rio de Janeiro. Gente, é lindo isso. Por quê? Porque se nós nos propusermos a ser do Senhor, nós temos que ser fiéis aos nossos objetivos. E aí todas as vezes que você faz um propósito disso, isso sempre vai desencadear na sua família e no seu trabalho. E aí você consegue ser sinal de Deus, do seu amor por onde você passa, muito mais por aquilo que você vive do que por aquilo que você prega. Porque você sabe muito bem, irmão, de pessoa que discursa bem nós estamos fartos. Mas Santo Agostinho dizia: não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Não podemos esquecer que Madre Teresa de Calcutá dizia: viva coerentemente o seu evangelho. Você pode ser a única Bíblia que o seu vizinho está lendo. Mas para você chegar nesse grau, você tem que rezar, você tem que buscar a palavra, você tem que ter vida sacramental, você tem que ter devoção a Nossa Senhora, você tem que ler, você tem que estudar. E aí eu te pergunto: quais são os seus objetivos desse ano? Ai, Anderson, eu não tenho o costume de fazer objetivo, não tenho o costume de colocar no papel. Tá bom, seria bom falar assim: eu não tinha esse costume. Gasta um tempinho com isso, reflete um pouco, planeja direitinho aquilo que você vai fazer, pensa. Gente, para essa igreja ser planejada, olharam a fundação, pensaram muito bem no tipo de piso que ia comprar para colocar no chão, no tipo de banco, no tipo de ventilador, no tipo de santo, no tipo de vidro. As pessoas planejam primeiro e aí depois executam. Sim ou não? Planeja a sua vida com Deus. E aí nesse planejamento, sabe o que você tem que ver? Qual que é o meu pecado predominante? Aonde que eu tenho mais caído e o que eu mais confesso que eu não consigo mudar na minha vida? Eu tenho um problema com a mentira, eu minto demais. Eu tenho um problema com orgulho. Nossa, eu sou orgulhoso, eu não perdoo, eu acho que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Eu tenho um problema que eu sou uma pessoa que eu tenho muita cobiça, em tudo eu só vejo dinheiro.
Ah, eu tenho problema que eu sou uma pessoa muito magoada. Falou qualquer coisinha, eu me magoo e não consigo perdoar mais. Ah, eu sou uma pessoa que tem problema com pornografia. Vê qual que é o pecado predominante da sua vida. E sabe o que você faz o seu planejamento? Você planeja destruir isso que está destruindo você. E aí, como que eu destruo o pecado predominante da minha vida? Se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu tenho que buscar a virtude oposta ao orgulho. Qual que é? Humildade. Sim ou não? Se eu sou uma pessoa que vive o pecado da impureza, eu preciso buscar o pecado da pureza, da castidade. E assim você vai fazendo. Por quê? Porque não tem nada pior para turvar os seus objetivos com Deus do que o pecado predominante que você tem na sua vida e o que eu tenho na minha vida. E o que a gente tem que fazer com ele? Eu vou acabar com você, seu miserável. Só que aí, meu irmão, minha irmã, pensa bem. Não que eu goste desse esporte, tá bom? Eu não aprovo, já aprovei, mas hoje eu não aprovo mais. UFC. Os caras treinam mais ou menos 8 horas por dia para subir naquele octógono e aguentar tanta porrada do jeito que os caras aguentam. E aí eu estava vendo um programa que um dia apareceu aquele lutador brasileiro, o Anderson Silva. O nome dele é lindo, Anderson, olha que coisa maravilhosa. E aí ele chegou e falou, quando ele foi lutar com o Vitor Belfort, o quanto que ele treinava, acordava, e tudo que ele fazia. Aí ele falou, eu fui treinar, eu estudei toda a vida dele, com que mão que ele pegava o copo, como que ele se andava, tal. Eu analisei todinho o meu inimigo. Pô, os caras do UFC treinam 8 horas por dia e fica vendo a estratégia do opositor para vencer uma luta e ganhar grana. Quem sabe depois pode ir ao inferno. E nós? Que tipo de estratégia que a gente tem para analisar o nosso inimigo para saber vencê-lo? Como que você faz? Como que eu caio nesse pecado? Quais são as minhas tendências? Qual que é o tempo que eu tenho mais isso? Ah, irmão, não me abandona no violãozinho não. Ajuda ele aí com as páginas aí que eu estou me sentindo aqui, irmão. Nossa, vou chamar o Anderson Silva para te pegar, velho. Qual que é o meu pecado predominante? Como que ele me pega? Quais são os piores tempos? Qual que é o caminho das pedras? Não, toda vez isso acontece. Nossa, mas é a mesma maneira que eu caio. É o mesmo jeito que isso sempre me pega. Estuda o seu inimigo. Vê o dano que ele causa na tua alma. E o objetivo do seu ano é erradica um pecado por ano, que em 10 anos você virou santo. A gente chega toda vez no confessionário com a mesma coisa. O padre já vê, ele já sabe o que é que você vai confessar. Mas confessa, não muda. Por quê? Porque eu tenho que concentrar naquela miséria e expurgar ela. Irmã, se nós colocarmos, por exemplo, um ano, eu vou tirar isso da minha vida e focar nesse pecado, a gente consegue muito efeito do que se a gente não faz nenhum propósito e não tem nenhum objetivo. Entendeu, irmão? Só que nós católicos precisamos de estratégia. As pessoas são estrategistas para ganhar dinheiro. As pessoas são estrategistas para fazer as coisas do mundo, mas para Deus dá o que sobra. E aí Deus vai dar para muitas pessoas no julgamento final o que sobra, um inferno bem quente para aquele que renegou fazer a vontade do Senhor. Não vale a pena, hein? Olha para a pessoa que está do seu lado, não vale a pena perder a alma. Aí depois, irmãos, você vai perceber. Vamos ver se você é uma pessoa inteligente. Eu creio que você é inteligente. Para você executar esse objetivo que você fez, o planejamento que você fez para levar ele para frente, você precisa de uma coisa chamada não vai repetir não? Tempo. O seu dia tem 24 horas. E aí que vem a coisa. Você é o dono do seu tempo. E para o seu tempo você dá prioridade para aquilo que você acha que é mais importante na sua vida. E aí um dia eu estava voltando da igreja, e tem um santo que tem umas meditações muito boas sobre o tempo, é o Santo Afonso Maria de Ligório. E eu estava meditando sobre isso. E aí eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. E agora eu vou falar uma coisa para você, gente. Quem sabe usar bem esse treco de WhatsApp consegue fazer coisas boas, trabalhar. Mas quem não sabe... Gente, eu estou inserido em mais de 100 grupos.
Todo mundo que pega o meu contato me coloca na lista de transmissão sem perguntar se eu quero. Quando eu vou colocar uma pessoa na lista, eu falo, ó, tem uns conteúdos que eu mando, tal, semana. Você quer receber? Eu pergunto. Se a pessoa fala assim, não tem interesse, eu não ponho. Mas hoje em dia o pessoal nem pergunta, já põe na lista de transmissão. Então, 100 grupos. Tem um aqui agora, que eu estava vendo. Nossa senhora. Eu não sei se eu apaguei, mas até queria mostrar para vocês. Quer ver, ó? Eu entrei num grupo ontem. É que eu apertei o botão ontem. Hoje tinha 3.000 mensagens no grupo. 3.000 mensagens. Eu vou mostrar para a Esmeralda aqui, quer ver? Esmeralda, quantas mensagens que eu tenho no meu WhatsApp aqui? 3.555. 3.555 mensagens. Você tem noção que é isso? Isso daqui acaba com família, acaba com casamento, acaba com vida espiritual. E aí, meu irmão, eu estava lá. Quando eu chego em casa, vem uma mensagem para mim: vamos fazer um protesto numa empresa de Danone, porque eles tiraram 10 ml do Danone, a gente tem que lutar por isso, porque é um absurdo. Cara, quando eu olhei aquilo, eu fiquei com raiva, velho. Irmão, o cara, sabe por que esse cara fez isso na vida dele? Porque ele não tem objetivo pra merda nenhuma. Desculpa a palavra. Ele não tem objetivo pra nada, e qualquer coisa que cai na mão do cara, ele faz. Aí eu fui, liguei a internet e fiz uma live sobre o tempo. Hã? 9h15? Mas não era 9h20? Quanto tempo de pregação que deu? Ah, Esmeralda, dá só mais um tempinho aí, peraí. Ela é minha amiga, eu tenho essas liberdades. Aí eu fui e fiz uma live. Você tem que acordar de manhã, rezar, trabalhar, cuidar da esposa. Na média do dia, uma pessoa fica, na média, 2 horas entre Instagram, Facebook, WhatsApp e YouTube. Esses tempos de 2 horas eles vão fritar no dia do julgamento final. Porque as pessoas que disseram que não tinham tempo para rezar e para ler a Bíblia, vai passar um filme o tempo que as pessoas ficaram concentradas na rede social. Você ficou 1 hora, você viu isso, você viu aquilo, que não agregou nada na sua vida. As pessoas estão usando a internet, estão ficando cada vez mais burras. Sabe por quê? Porque ela não consegue ler um texto inteiro. Ela fica assim, ó, dá uma curtida, ela não lê nada até o final. Reduziu a vida intelectual da pessoa. Ela fica no grupo, dá um oi para outra, ela faz uma postagem, fica vendo se vai ter curtida. E aí? Você recebe curtida, mas você não coloca o seu objetivo para frente. Sabe por quê? Porque se você não colocar prioridade para aquilo que você quer, você não executa, o tempo passa e você sabe muito bem na sua vida o que é 10 segundos quando você perder um ônibus. E sabe o que isso daí acontece? São pessoas que não têm prioridade, que não têm objetivo, que não têm sonho. Chega para um amigo querido seu e fala assim: qual é o seu sonho? A pessoa nem sabe fazer, ela não sabe o que ela quer da vida dela mais. E aí você tem que saber o que você quer da sua vida. Eu quero me santificar, eu quero ser um bom esposo, eu sou um pregador, eu quero executar bem o meu apostolado. Então eu tenho que saber o que eu quero. Eu trabalho, eu quero que a minha editora vá para frente, eu quero que os meus projetos aconteçam. Então eu tenho um objetivo, eu tenho que ter estratégia, eu tenho que aproveitar o tempo. E depois de tudo, eu tenho que agir conforme o meu planejamento. Porque se eu tenho uma estratégia, se eu tenho um objetivo, e se eu não faço a ação acontecer, nada sai da inteligência ou do papel. Primeira coisa, pensa, planeja e age. Eu planejei que eu vou ler a Bíblia, então 30 minutos por dia você tem que ir lá, ó, 30 minutos. Eu planejei que eu vou frequentar mais a missa, então age, vai e faz. Rezar o terço, ter mais diálogo em família, não sei. Mas Esmeralda, eu queria fazer uma dinâmica aqui com o pessoal do grupo agora, que vai durar pouco. É sério. Mas eu queria falar uma coisinha para vocês aqui, que eu li nesse livro hoje. Eu creio que vai ser muito bom para você, tá bom? Eu queria, eu não sei se você consegue, porque tem gente que não consegue, mas se você consegue ficar com os olhinhos fechados, imaginando essa cena, tudo bem. Mas se você não consegue, pode olhar para mim, porque eu sei que vale a pena. Agora escuta o que eu vou ler para vocês. Construa uma imagem mental de sua pessoa, comparecendo ao enterro de um ente querido. Com os olhos da mente, observe enquanto guia até o local do velório
estaciona o carro e sai. Quando entra no prédio, perceba as flores, as músicas suaves do órgão. Você repara no rosto dos amigos e da família à medida que entra. Sente que todos compartilham a dor da perda e a alegria de terem conhecido aquela pessoa. Tudo isso é irradiado pelo coração dos presentes. Quando você caminha pelo local e olha dentro do caixão, de repente dá de cara com você mesmo. Este é o seu velório daqui a 3 anos. Todas aquelas pessoas vieram homenageá-lo, demonstrar o amor e o carinho que sentem por você. Ao sentar-se e aguardar o início do serviço fúnebre, você olha para o programa em suas mãos. Haverá 4 oradores. O primeiro é alguém de sua família, imediata e ampliada. Filhos, irmãs, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, tias, tios, primos e avós, que vieram de diversos pontos dos países para o seu enterro. O segundo orador é um de seus amigos, alguém que pode ter uma ideia de quem você era como pessoa. O terceiro orador é do seu meio profissional ou local de trabalho. E o quarto pertence à sua igreja. Agora pense profundamente o que dirão esses oradores sobre você e sua vida. Qual é o tipo de marido, esposa, pai ou mãe que gostaria que você fosse descrito? Que tipo de filho, filha ou primo? Que tipo de amigo e de colega de serviço você foi? Que tipo de caráter gostaria que eles tivessem descrito sobre a sua pessoa? Quais as contribuições e conquistas você gostaria de ver recordadas? Olhe cuidadosamente para as pessoas à sua volta. Que papel que você gostaria de ter desempenhado na vida delas? Dá uma olhada para mim aqui. Faz um exame nisso depois. E se você analisar cuidadosamente o que você ouviu nesse discurso, do que falaram com você no seu funeral, você vai descobrir a sua definição de sucesso pessoal. Ele foi uma pessoa conciliadora. Na família, ele era o que perdoava, ele era o que amava. Uma pessoa caridade, não podia ver alguém sofrendo, queria dar uma cesta básica e ajudar. Um cristão de primeiro, o comportamento dele na família era irrepreensível. Ele sabia conciliar cristianismo com bom trato. Era um pai exímio, os filhos dele foram muito bem educados. Era uma esposa maravilhosa, paciente, amiga, conciliadora, feliz. Normalmente, irmãos, esse é o ideal. Mas se você fosse no seu enterro, o que falariam de você? Isso daí vai ser o resultado do objetivo que você teve na sua vida. Você é hoje o objetivo que você teve há um tempo atrás, o planejamento que você fez, o tempo que você tomou conta e a ação que você fez. Você é resultado dos seus objetivos. Eu não sei se você é hoje aquilo que você pensou em ser há um tempo atrás, mas irmãos, Apocalipse 21:5, eis que renovo todas as coisas. Que o ano de 2018 você traça objetivos e o conquistes para a maior glória de Deus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vem cá!